Olá, você sabia que o emagrecimento ele acontece de dentro para fora? Isso mesmo, ao contrário de que muita gente pensa, o ato de emagrecer, ele tem início dentro da mente. Quando a pessoa está acima do peso ou obesa, inicia um processo de busca para encontrar meios ou caminhos que a levarão ou ajudarão a atingir o peso ou conquistar o corpo magro que ela tanto deseja. Por isso que começa de dentro para fora. Mas cuidado, emagrecer não envolve só alimentação e atividade física. Emagrecer e permanecer no peso envolve um trabalho diário de autoconhecimento, autodescoberta. Trabalhar as emoções e os pensamentos compulsivos, os gatilhos alimentares, tudo isso é importante. Mas hoje eu quero deixar para vocês algumas sugestões para um emagrecimento saudável. Emagrecer de forma saudável e permanecer te leva a viver como uma pessoa magra para sempre. Não é um processo fácil, mas é um processo de aprendizado, disciplina, que também não é difícil, porque todo aprendizado construído, a cada etapa que a pessoa vence, né, vem o próximo, e aí vem a alegria, a satisfação, e a pessoa aprende a viver como pessoa magra. Enfim, são inúmeros os benefícios do emagrecimento saudável. Muitas pessoas ficam esperando por um milagre. Exemplo, vamos pensar numa enchente. Uma enchente, ela traz muita destruição, ela traz muita coisa ruim. Mas se a pessoa percebe que a água está chegando, ela precisa tomar alguma atitude, não ficar ali de braço cruzado esperando que um milagre aconteça. Assim é no emagrecimento. Se você ficar esperando que outra pessoa emagreça por você, isso nunca vai acontecer. Então, o emagrecimento saudável, ele envolve mudança de postura, mudança de pensamento, mudança de hábitos e mudança de comportamento. Todas essas mudanças, elas acontecem num ritmo, não assim, um milagre, né? Eu vou dormir gordinha hoje e vou acordar magra amanhã. Ou então eu vou ficar trancada dentro de casa e vou esperar acontecer alguma coisa que me deixe magra, né? Ou magro. Não, isso não vai acontecer. Por isso que o emagrecimento saudável, ele é um processo, é uma construção e ele precisa ser feito de forma gradativa. Então, por isso, uma mentoria ajuda muito a construir esses novos hábitos, esse novo estilo de vida. Vamos pensar um pouquinho numa história que eu gosto muito, que é do jabuti e do coelho. O jabuti e o coelho apostaram uma corrida, né? Ia ter uma festa e eles queriam participar, e aí eles apostaram uma corrida. O coelho olhou para o jabuti. O coelho, como todo mundo sabe, ele é muito esperto, né? Ele anda rápido, ele faz as coisas rapidamente. O coelho, na cabeça dele, ele pensou, vai ser muito fácil ganhar essa corrida. Então eles começaram. E o jabuti foi lentamente, né? Um passinho de cada vez. Quando eles estavam no meio da corrida, o coelho, muito esperto, olhou para o jabuti e falou, quer saber? Ele está demorando tanto, eu vou tirar um cochilo, vou dormir e quando eu acordar eu ainda ganho dele. Só que aí o coelho dormiu tanto tempo que o jabuti chegou em primeiro lugar. É uma historinha, né? É uma fábula, mas que faz a gente pensar muito. Nós
precisamos parar de esperar as coisas acontecerem ou ficarmos olhando para outras pessoas e compararmos, ela consegue melhor que eu, ele faz isso, ele tem força, eu não tenho. Então nós precisamos tomar a atitude e falar, não, eu não vou esperar mais, eu vou fazer o meu, o que eu preciso fazer, eu vou fazer a minha parte. Então, o emagrecimento saudável, para ele acontecer, ele começa aqui, dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, né? Isso é muito importante, a gente lembrar sempre. Então, são coisas que vão acontecendo no dia a dia, mudanças que são importantes para ficar para sempre na nossa vida. Então, quando eu escolho ter um emagrecimento saudável, eu estou escolhendo ter um novo estilo de vida. Agora eu quero que você me responda. Não sei qual a sua idade, mas daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, como você quer estar? Como você quer viver? Como você quer conviver com as pessoas que estão à sua volta? Você quer ter uma aparência saudável? Você quer ser uma pessoa saudável de dentro para fora? Ou você, qualquer coisa tá bom? Você quer continuar com sobrepeso, continuar com a vida de gordinho, comendo tudo que dá na telha? Como que você quer? Quais são os seus planos? Para ter um emagrecimento saudável e permanecer nesse peso, você precisa fazer uma escolha ou fazer várias escolhas e responder essa pergunta. Como você está hoje? Como você quer estar daqui a 10 anos? Eu falei 10, mas pode ser 5, pode ser 1, né? E o que você vai fazer para que seja diferente do que está hoje? Será que ficar esperando, vendo a água passar por debaixo da porta, é o ideal? É essa a solução? Não, né? Quando acontece, nós chegamos no ponto de pensar, eu preciso mudar a situação, é quando começa a mudança de dentro para fora. Gente, eu não tô aqui falando de dieta, porque eu vou comer agora só salada e a mudança vai acontecer. Não. Eu não tô aqui falando de atividade física, eu vou praticar corrida todos os dias e o emagrecimento vai acontecer. Não, não é isso que eu tô falando. Tudo isso é importante, né? Mudar a alimentação, fazer atividade física, dormir bem, ter um sono de qualidade, tudo isso é importante. Mas eu tô falando aqui de uma mudança de pensamentos, mudança de posição, mudança de querer mudar, né? Então eu quero ser uma pessoa magra, eu vou fazer o que é possível para isso acontecer. Como que eu posso fazer isso? Então, a nossa conversa hoje, ela é sobre algumas escolhas que você pode fazer para o seu emagrecimento ser ou acontecer de forma saudável. Quando eu falo de escolha, eu estou falando de mudança de atitude. O que é uma atitude? É uma ação. Então, para o emagrecimento acontecer, não adianta fazer drama, né? É você pensar, eu vou fazer. Então, começar é o importante. No outro vídeo eu falei sobre viagem. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente se prepara, né? Eu vou fazer uma viagem amanhã, então já pensei no clima, o tipo de roupa que eu vou levar, quantas peças, e aí eu vou fazendo uma organização. No emagrecimento a mesma coisa, você pensa como você está hoje e como você quer ficar. Então, para você chegar lá, você tem um percurso, você vai
passar por alguns obstáculos, você vai sentir medo, você vai querer mudar algumas coisas, isso é normal, é isso que precisa acontecer, né? Então vamos lá, algumas escolhas que você pode fazer que vão te ajudar muito no início, né? Para você consolidar a ideia de emagrecer e ver que não é um bicho de 7 cabeças, não é tão difícil assim. Então eu pensei, primeira atitude, você precisa estabelecer uma meta. Você precisa olhar, primeiro assumir como você está. Vou dar um exemplo, estou com 100 quilos, quero emagrecer, preciso emagrecer 40. Então, quando você fala isso alto para o seu cérebro, ele já registrou. Poxa, ela precisa emagrecer 40. Então, eu estabeleço uma meta. Até quando eu vou conseguir emagrecer esses 40 quilos? Né? Para isso, você precisa assumir a sua realidade. Não adianta falar, eu preciso emagrecer 40, mas 10 tá bom. Não, você precisa assumir 40 quilos. Não sei quanto tempo, mas vou dar o primeiro passo. Então, você encarou, você conseguiu admitir para você mesmo. Essa é a primeira escolha que você faz, saudável. Tem gente que pensa que escolha saudável é escolher comidas. Essa semana eu vou comer só tomate. Essa semana eu vou comer só alface. Não. Escolher saudável é escolher viver saudável. Escolher o que é melhor. Né? Escolher o que é melhor, o que vai te fazer bem. Bom, segunda escolha. Defina uma estratégia. Então, você já sabe como você está e como você quer ficar. Então, como eu vou fazer isso? Como? Como que eu vou? Vou procurar um médico, vou procurar uma nutricionista, vou fazer exercícios. Então, você tem que montar uma estratégia para você. No caso, estou te sugerindo uma mentoria de emagrecimento para te ajudar. Né? No final do vídeo você vai ver nosso logo aí da Mentoria Equilíbrio. Mas aí você definiu uma estratégia, como que isso vai acontecer, como que eu vou fazer acontecer? Quando você para pensar sobre isso, você começa a definir ações. Poxa, então eu vou fazer compras agora no mercado das coisas que eu preciso, para que o meu emagrecimento saudável aconteça, tá? Aí você tá fazendo uma escolha saudável. Nossa, tá muito calor aqui. Aí você tá fazendo uma escolha saudável para o seu processo. Então, essa é a sua estratégia. Terceira escolha, você precisa ter um motivo para que o seu processo de emagrecimento aconteça. Geralmente, quando nós pensamos num motivo para emagrecer, às vezes nós pensamos numa festa, não, tá errado. Nós não podemos emagrecer por ninguém, ou por alguma coisa, ou por uma situação. Precisamos pensar no motivo correto para ter o emagrecimento acontecendo, né? Então, qual é o seu motivo? Por que você quer emagrecer? Para ficar mais bonita? Para ter saúde? Para sentir-se melhor? Poder brincar com os netos sem o peso das pernas, né? Para conseguir ter uma vida mais saudável, mais equilibrada? Qual o motivo para você emagrecer? Então você vai responder para você, por que eu quero emagrecer? Nós não podemos querer alguma coisa por outra pessoa ou por causa de outras pessoas, sabe?
Ai, meu marido está falando que eu estou obesa. Mas se você não quer, então você precisa saber o porquê você quer. Porque quando você tem um motivo temporário, o seu emagrecimento também é temporário. Então ele tem data para começar, data para terminar, mas aí ele vai voltar. Seu peso volta, né? Então você precisa saber esse motivo. Por que você quer emagrecer? Outra escolha importante, escolha saudável. Encontre o seu verdadeiro motivo. Está relacionado com o de cima que eu falei, né? Encontre um verdadeiro motivo para você. Responda sinceramente. Eu quero mudar? Quais os benefícios que vai me trazer um processo de emagrecimento? Poxa vida, eu vou poder entrar naquela roupa dos meus sonhos. Ou vou poder entrar naquela roupa normal de academia que eu tanto gosto, né? Eu vou poder oferecer comidas mais saudáveis para os meus filhos, para minha família. Eu vou poder desenvolver outras qualidades, né? Que é de aprender a cozinhar, aprender a separar os alimentos, aprender a diminuir aqueles que você come em excesso, aprender a lidar com os alimentos, né? Aprender a dominar os impulsos que te levam a comer fora do horário de fome. Então, tudo isso faz parte do seu motivo. Então, nossa, eu vou ficar uma pessoa mais inteligente. Vocês já pararam para pensar? Uma pessoa, quando ela está num processo de emagrecimento, ela entra numa busca e começa a aprender muitas coisas. E ela se sente, ela fala, puxa, eu não sou tão boba assim, né? Isso aconteceu comigo, gente. Quando eu fiz a primeira vez que eu decidi fazer uma mentoria, já tinha tentado de tudo, já tinha tentado dietas, estava 20 quilos acima do meu peso. E quando eu comecei a aprender a lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, e não comer porque eu estava frustrada, porque eu estava brava, porque eu estava triste, eu me senti muito inteligente. E aí o que aconteceu? Comecei a emagrecer, né? E não foi um milagre, não foi assim, dormi e acordei magra, não. Foi um processo de construção. E até hoje eu tô nesse processo de construção. Porque os sentimentos, os pensamentos sabotadores estão aqui. Apesar de você mudar, eles ainda estão aqui. E se eu deixar, eles voltam. Então, quando a gente trabalha esse processo, é como uma pessoa que é viciada em drogas e ela vai passar por um processo de desintoxicação e desaprender. Então, ela vai ensinar o cérebro que não há necessidade de consumir a droga. A mesma coisa com a comida. Você vai ensinar para o seu cérebro e para o seu corpo que não tem necessidade de comer toda hora. E de comer porcaria, e de comer o que não precisa, né? E isso é muito importante. Outra dica saudável. Comece o seu processo e não para mais. Ai, Lúcia, mas você não sabe como é difícil. Tem a festa, tem não sei o que. Aprenda a se organizar para as festas. Aprenda a se organizar para os encontros em família. As pessoas vão te respeitar se você se respeitar. Então, eu não preciso me ausentar de uma festa. Você não precisa falar, não vou porque eu tô de dieta. Ninguém precisa saber. Então, uma coisa muito importante, no emagrecimento, ficar de boca fechada. Não boca fechada para não comer, mas não ficar contando para todo mundo. Ai, sabe, eu estou fazendo tal coisa, porque nem todas as pessoas querem o seu bem, nem todas as pessoas estão satisfeitas de ver o seu progresso.
E aí elas podem fazer o quê? Sabotar o seu emagrecimento. Elas podem falar, olha, só hoje, come isso, você não vai morrer. Então, o processo, quando eu falo comece e não para mais, é porque você precisa se preparar para essas situações. Dentro de uma mentoria, nós trabalhamos isso também. Como você se comportar nas ocasiões sociais. Você não precisa faltar. Você pode fazer um lanchinho antes de ir para a festa. Você pode comer uma salada antes de ir. E não chegar na festa, né? Ai, meu Deus, que horas que é a comida? Que horas que é a comida? Que horas que vem? Não. Você vai numa festa para se socializar, para ver pessoas, para abraçar pessoas que faz tempo que você não vê. É esse o motivo, o interesse de uma festa, né? E não para você comer tudo que tem direito. Ah, eu posso comer salgadinho? Pode. Eu posso comer um pedaço do bolo? Pode. Ninguém, não está escrito em lugar nenhum que não pode, né? O que não pode é ser controlado pela vontade e pelos olhos, né? Você vai se posicionar como pessoa magra. Observe uma pessoa magra numa festa. Ela segura um copo de bebida, de suco, qualquer coisa, e conversa. E o gordinho? O gordinho fica olhando os garçons desesperado, né, pelo que vem para a mesa. Não é. O objetivo no processo de emagrecimento é que isso seja controlado, com paciência, com dedicação, né? Ah, eu tenho uma festa agora da minha empresa. Vou ou não vou? Nossa, eu fiz tão certinho a semana inteira, comi salada, comi proteína. Ai, e agora? Você vai se preparar e vai participar. Então, quando eu falo comece e não para mais, é assim, faça os planos. Numa mentoria você aprende a planejar o seu emagrecimento. Começo, meio e fim. Gente, é muito legal, até armários a gente aprende a arrumar. Como assim? Na mentoria você vai saber. Você aprende a organizar sua geladeira. Você aprende a organizar o que você come, o que você deve comer, os tipos de alimentos necessários para o corpo. Aprende a organizar o horário do sono, a higiene do sono. Então, tudo isso é importante. É uma construção de hábitos que vão fazer parte da sua vida e que não vão te largar mais. Por isso não pode começar e parar, começar e parar. Tem que começar, ter um início, meio e fim. Para desenvolver, para fixar no seu cérebro. Nosso cérebro, para fixar um hábito, vocês podem ler isso lá no livro O Poder do Hábito. Para o hábito se fixar e ele não voltar mais para o antigo, você tem que praticar 63 vezes, ou seja, 63 dias para uma mudança de pensamento, de hábito. Então, se eu quero construir um hábito novo, eu tenho que entender que eu vou ter que ter paciência comigo. São 63 dias. E eu acredito que é só um número, assim, porque foi feita uma pesquisa, uma experiência. Então, é um número mais ou menos, né? Porque tem pessoas que precisam de mais tempo para fixar um hábito. É igual criança mesmo. Uma criança, para aprender uma coisa nova, um bebê de 1 aninho, ela precisa ver aquela mesma coisa de forma diferente mais de 150 vezes. Isso é o cérebro, foi Deus que fez assim. Então não é um bicho de 7 cabeças, é aprendizado e prática desse aprendizado. Você está disposto? Então eu dei algumas dicas de ações, de práticas saudáveis para você iniciar o processo. Mas depende de mim?
Depende da vizinha? Não, depende única e exclusivamente de você ou de quem está acima do peso, né? Quem está querendo, precisando voltar ou ter um peso normal, certo? Então, espero que essas dicas tenham ajudado muito. Tem muitas outras e assim, gente, emagrecer é um processo de aprendizado e viver um dia de cada vez. Todos os dias nós temos progressos e retrocessos. Nós não podemos focar nos retrocessos, focar nos obstáculos. Nós precisamos focar no que nós acertamos. Poxa, eu errei isso hoje, mas amanhã eu vou acertar. Mas hoje eu fiz certo isso. Então, hoje eu tomei pouca água, amanhã eu vou tomar mais água. Hoje eu comi um doce a mais. Tá, se perdoa e amanhã você vai ter uma outra atitude. Vai elaborar uma atitude certa em cima do erro que teve ontem. E assim, gente, é o processo. É uma construção. E não se magoar. Ai, porque eu não consigo, porque eu não... Não, eu posso, eu quero, eu consigo fazer isso. E se valorizar. Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu sou capaz. Às vezes conseguimos e fazemos coisas que nós nem imaginamos. E por que emagrecer não conseguimos? Por que você não consegue, né? Então, se eu conseguir, você consegue também. E quando você entende que é um processo de emagrecimento de dentro para fora, aí é mais fácil ainda. Aí vai fluir, ok? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Eu sou Lúcia Campos, sua mentora.